Irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o clamor da santidade. Clamor da santidade dos anjos. Isaías 6 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora vamos para o versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Amém? Então, Isaías capítulo 6 é o próprio profeta Isaías que na morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, como diz no verso 1, Isaías teve uma visão, a visão do trono. Ele não só viu os serafins, mas ele contemplou parte do Deus que estava assentado no trono. Ele não viu o rosto, porque os serafins com as suas asas cobriam o rosto. Ele não viu os pés, porque com as suas asas cobriam os pés. Então, os serafins estavam ali diante do trono de Deus, servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o que é que os serafins estavam fazendo? Cobrindo a face e os pés, que quer dizer a santidade de Deus. Ninguém pode contemplar a santidade de Deus, porque morre. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus, tá? A santidade de Deus é como uma luz que resplandece como o sol. Então, nenhum pecador vai se comparecer diante da face de Deus, porque ele não vai contemplar tamanha glória da sua santidade. Então, no verso de número 3, os serafins, eles estavam clamando uns para os outros. Que clamor era esse? Era o clamor da santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Preste atenção que Deus não é santo. Deus é santo, santo, santo. Ou seja, Deus é 3 vezes santo, que o número 3 na Bíblia quer dizer perfeição. Então Deus, ele é santíssimo. Nós podemos ser chamados de santos, né? Que fazemos a vontade de Deus, mas Deus não é santo, ele é santíssimo, ele é 3 vezes santo, ok? Então, a santidade de Deus foi clamada pelos serafins, pelos anjos. Então, a palavra clamor no hebraico quer dizer zaak, que quer dizer chamar,
invocar, proclamar, pronunciar. Então os anjos estavam pronunciando, proclamando a santidade do Deus Altíssimo, ok? E a Bíblia diz que eles estavam dizendo, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, a santidade de Deus foi revelada para um pecador. A santidade de Deus foi revelada para um pecador. Eu já vou entrar nesse ponto, mas para darmos continuidade ao texto. Quando os serafins começou a clamar, Santo, 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 Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, na visão de Isaías, ele viu algo acontecendo. O que foi? Quando a santidade foi proclamada, aconteceu algo. E o que foi? Os umbrais das portas se moveram com a voz dos anjos. Os anjos clamando a santidade de Deus, houve um mover nos umbrais das portas. E toda a casa se encheu da fumaça. A glória tomou a casa, as portas dos umbrais se moveram. E quando Isaías começou a ver essa tamanha visão da santidade e do trono de Deus e os serafins servindo ao Deus Todo-Poderoso, ele disse, ai de mim que vou perecendo. Ele ficou tão constrangido pelo que ele estava contemplando que ele se sentiu indigno de ver a santidade e a glória de Deus revelada naquela visão. Ele confessou porque ele não era digno de contemplar a glória do Altíssimo. Ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo o seu pecado, a sua iniquidade, e confessando que tudo isso que ele praticava era porque ele estava andando e habitando com pessoas que praticavam o mesmo pecado. Então, aqui revela o pecado de Isaías. Isaías confessa, porque ele não era digno de estar vendo aquela tamanha visão, e ele confessa o seu pecado, a sua iniquidade. E quando ele começa a confessar o seu pecado, a sua iniquidade, o texto vai dizer que os serafins prontamente voou e trouxe nas suas mãos uma brasa viva, que foi tirada do altar com um tenaz. E o que é que os serafins fez? Tocou na boca. Os serafins falou, o anjo falou. O anjo tocou na boca de Isaías, nos lábios de Isaías, e disse, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, a confissão de Isaías fez o anjo tocar aonde estava a iniquidade e arrancar todo pecado que estava nos lábios dele. Porque Jesus, uma certa feita, vai dizer que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Porque o que sai provém do coração. Então, o coração de Isaías estava com as obras das trevas, obras infrutíferas. Então, o que saía da sua boca, saía palavras torpes, saía algo que não trazia edificação, saía coisas impuras dos lábios de Isaías. Mas quando ele confessa, o anjo vai até ele
e faz uma libertação completa na vida de Isaías. E olha o que agora o Senhor, não é mais o anjo, é o Senhor quem vai dizer agora, aquele que está sentado no trono. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, todo chamado de Deus, precisa vir antes de uma libertação. Ninguém pode ser enviado se não estiver pronto para o chamado. Depois que a iniquidade de Isaías foi tirada, agora sim, o Senhor disse: quem enviarei e quem há de ir por mim? Isaías disse: eis-me aqui e envia-me a mim. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e nos segue lá no YouTube. Beijo no coração. Deus abençoe.